Muito bom, pessoal. Vamos lá, então. Então, olha, resumindo, o arminianismo, o que é arminianismo, pastor? Arminianismo é uma tradição evangélica. É uma tradição evangélica. Assim como tem os pentecostais, pentecostalismo é uma tradição. Calvinismo é uma tradição. Ok? Arminianismo também é uma tradução. Às vezes a gente encontra alguns irmãos falando assim, armenianos. Não é armenianos. Armeniano é da Armênia, o país Armênia, do leste europeu. Tá? Não é Armênia, nem arminiano. É arminianismo, de Armínio. Jacó Armínio foi o fundador dessa escola do pensamento. Ele é um dos reformadores, tá bom? Então, o arminianismo tem 5 pontos, conhecido por facts. Você pode ver aqui, olha, aqui forma um acróstico, né? O F, o A, o C, o T e o S, facts. Esse acróstico, chamado de facts, é um resumo dos 5 pontos de fé do arminianismo. Como o arminianismo entende a doutrina da salvação? Como que Deus salva o pecador? Essa é a pergunta. Então, nós compreendemos a doutrina da salvação, nós cremos, né? Nós cremos na graça resistível, nós cremos na expiação para todos, nós cremos na eleição incondicional, na eleição condicional, cremos na depravação total e cremos na segurança da salvação. Esses são os 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do calvinismo, porque o arminianismo é um contraponto do calvinismo, o calvinismo é até mais famoso, né? Se ouve falar mais de calvinismo no Brasil do que de arminianismo. Nos últimos anos isso tem mudado. Mas os 5 pontos do calvinismo também formam um acróstico. Vocês estão vendo aqui, ó, tulip, né? É a tulip. Depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Então, é por isso que nós estamos trabalhando aqui esses 5 pontos. Olha, eu já falei a respeito, fiz já uma introdução geral, eu já falei de depravação total e hoje eu vou falar sobre depravação total. Já foi, hoje eu vou falar sobre expiação ilimitada. Tá? O que significa expiação ilimitada? A nossa base bíblica está em 1 João. Eu vejo esse texto como o mais importante texto bíblico sobre a doutrina de que Jesus morreu realmente por todos os homens, mesmo por aqueles que não foram salvos. Tá? Mesmo por aqueles que não se salvaram, Jesus também morreu por eles. O apóstolo João, nessa carta, antes de eu ler, deixe-me fazer uma pergunta para você. Quantos versículos bíblicos você precisa para acreditar numa doutrina bíblica? Quantos versículos, deixa eu perguntar diferente, quantos versículos bíblicos são necessários para que uma doutrina seja verdadeira? Você já pensou sobre isso? 10, 50, 1000 versículos? Um versículo é suficiente? Por exemplo, a Bíblia diz que Deus criou o mundo. Deus, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Se na Bíblia tivesse apenas esse versículo, você poderia crer que Deus é o criador de todas as coisas? Claro que sim. Então, nós muitas vezes usamos alguns raciocínios que não são muito lógicos. Poxa vida, a gente espera encontrar, assim, dezenas de versículos sobre aquele assunto, afirmando de forma muito clara para que você acredite naquela doutrina. E em teologia, as coisas não são tão simples assim. As coisas não são tão simples. Então, apenas um versículo é suficiente. Se o versículo for claro, claro que é interessante mais versículos. Eu não estou dizendo que não é. Quanto mais textos bíblicos, melhor. Mas se um único versículo for claro sobre aquele assunto, ele é suficiente para sustentar o ensino. Como eu disse aqui, se na Bíblia
nos 31 mil versículos da Bíblia, apenas Gênesis, capítulo 1, verso 1, dissesse que Deus que criou as coisas, nós acreditaríamos que Deus é o Criador. E nós temos muitos textos bíblicos, eu não vou ter tempo nem de falar 10% deles aqui hoje na live, mas há muitos textos bíblicos claros sobre o fato de Jesus ter morrido por todos os homens, não apenas pelos salvos. Tá? Porque o arminianismo ensina que Jesus morreu por todo mundo. Os calvinistas ensinam que Jesus morreu apenas por aqueles que se salvam. Jesus morreu apenas para os eleitos. Os que se salvam são os eleitos. São eleitos por Deus para a salvação. Então, Jesus morreu só por essas pessoas, ele não morreu pelos demais homens. Essa doutrina, ela é tão estranha, essa doutrina, ela é tão insustentável do ponto de vista bíblico, que mesmo entre os calvinistas, há os chamados calvinistas de 4 pontos, que creem que Jesus morreu por todos. Então, por exemplo, inclusive há dúvidas, parece-nos que o próprio João Calvino acreditava que Jesus morreu por todos. Quem trouxe um calvinismo mais duro, mais rígido, foi Theodor Bessa, o sucessor de Calvino, que passou a ensinar um calvinismo mais rigoroso, mais duro, né? E negando que Jesus morreu por todos os homens, mas que Jesus morreu apenas pelos eleitos. Entre os reformadores, como eu disse, eu não quero transformar essas lives numa live muito técnica, mas entre os reformadores, essa dúvida surgiu. Essa dúvida surgiu. Martinho Lutero, Philip Melanchthon, eles discutiram esse assunto sobre por quem Jesus morreu. Morreu por todos ou apenas pelos salvos? E eles acreditavam, né, nós vemos isso nos escritos dos reformadores, que eles criam que Jesus morreu por todos os homens. Jesus morreu por toda a humanidade, mesmo por aqueles que se perdem. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Mas a gente precisa entender. A pergunta que surge, quando eu digo que Jesus morreu por todos, inclusive por aqueles que se perdem, a pergunta que surge é, se Jesus morreu por todos, todos não deveriam ser salvos? E se todos não são salvos, então a vontade de Deus foi frustrada? São situações que surgem, né, em toda a proposta teológica, em toda a proposta doutrinária. Mas nós temos, né, arminianos têm uma boa explicação para isso. Por que todos não são salvos se Jesus morreu por todos? E por que a vontade de Deus, ela não pode ser frustrada nesse sentido que calvinistas colocam? Tá bom? Então o objetivo dessa live é jogar um pouco mais de luz sobre esse assunto. Se não for suficiente, vocês devem continuar estudando esse assunto para chegar a uma compreensão, né? Então, pessoal, vocês que estão online agora, vocês podem deixando as perguntas aqui no chat, né? Pode deixando aí os comentários, eu vou seguir aqui, né, na minha linha de raciocínio, mas depois eu vou olhar todos os comentários de vocês e vou tentar responder, tá bom? Então, esse versículo é o principal versículo, é difícil falar, quando se tem muitos versículos, né, é difícil falar qual é o mais importante, mas para mim, para o pastor Jamierson, o versículo mais poderoso na Bíblia, que afirma, que defende a expiação ilimitada, né, a expiação ilimitada está aqui, ó, expiação ilimitada, não limitada, é ilimitada, ou seja, não tem limite. Jesus morreu por todos, não apenas por um grupo seleto de pessoas. Tá? Esse versículo diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Para quem João está escrevendo isso? Está escrevendo para a igreja. É uma carta para a igreja, é uma carta universal para a igreja. E ele diz, meus filhinhos, ele não está falando com o mundo, ele não está falando com os ímpios, ele está falando com a igreja. Escrevo-lhes estas coisas para que não pequem.
Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Olha que lindo, o apóstolo Paulo, o apóstolo João, né? Ele está dizendo que nós temos essa confiança, nós podemos descansar na presença de Deus, né? Podemos descansar na presença de Deus, que os méritos de Jesus sustentam a nossa salvação. A salvação foi nos dada para que vivamos uma vida de santificação. A salvação nos foi conquistada por Jesus para que nós não pequemos, para que a gente viva uma vida de santidade. Mas, se alguém pecar, porque ainda nós não estamos livres do pecado, né? Ainda estamos nesse corpo, né? Nesse corpo mortal, então nós vamos cometer muitos pecados. Não pecados continuados. Nós não somos mais escravos do pecado. Mas a gente vai falhar aqui e acolá. Quando isso acontecer, nós temos diante do Pai um advogado, e esse advogado não é um anjo, esse advogado não é um apóstolo, esse advogado não é um santo, esse advogado não é um missionário, esse advogado não é um patriarca, um profeta, esse advogado que está ao lado do Pai nos defendendo é Jesus Cristo. E ele não para aí, ele diz, ele quem? Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? É se tornar favorável. Ou seja, Jesus é a oferta de Deus em nosso favor. Mas o apóstolo João continua, irmãos, dizendo, não somente pelos nossos pecados, mas também pelos do mundo inteiro. Esse versículo é uma pá de cal, esse versículo sepulta o ensino calvinista de que Jesus morreu apenas para os salvos. Você não precisa de versículo nenhum mais. Esse versículo é um checkmate. Esse versículo é uma criptonita, né? Quem me acompanha sabe que eu uso esses termos, né, na brincadeira. Esse versículo destrói a tese calvinista de que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas. A não ser que você faça uma exegese, você faça aqui uma cambalhota em cima do texto bíblico, picote esse texto bíblico, para que você não chegue a essa conclusão. O texto é muito claro, não precisa de conhecer grego e hebraico para você entender o que está escrito aqui. Né? Está escrito exatamente o que está escrito, que Jesus é a oferta de Deus, não apenas pelos pecados dos salvos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Isso aqui fica muito claro, fica muito claro. O apóstolo João aqui, ele é muito específico, muito específico. Ele diz claramente, não somente pelos nossos pecados. Quem são esses nossos aqui? É a igreja com quem ele vem falando. Mas aí ele inclui o mundo inteiro. Jesus morreu não apenas por nossos pecados, mas morreu pelos pecados do mundo inteiro. Então, essa é uma doutrina muito importante para a fé cristã. O arminianismo, como uma corrente teológica, ele afirma, está aqui, olha, deixa eu voltar, está aqui, ó, a expiação para todos. Tá? Frase, expiação para todos, é a doutrina de que Jesus morreu por todos os homens. O calvinismo, vejam aqui, ó, na letra L, né? Na letra L, expiação limitada. O arminianismo é expiação para todos. Para todos. Nós estamos afirmando que Jesus morreu por todos. Tá? Por todos. Aí vem uma enxurrada de versículos, né? Um maremoto de versículos que afirmam a mesma coisa. Vou ampliar um pouquinho aqui para você ler melhor. O famoso versículo de João 3,16, né? Por isso que eu disse que não é fácil você escolher qual o melhor versículo para provar que Jesus morreu por todos. Porque tem tanto texto bíblico sobre isso que fica difícil, né? Mas eu acho que o texto de 1 João,
o texto de 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2, é o texto mais profundo. Ele é o texto mais técnico, mais detalhado para afirmar que Jesus morreu por todos os homens. Mas aí vem, por exemplo, Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que Deus amou apenas os eleitos? Como os calvinistas leem, um calvinista pega esse versículo e lê assim, porque Deus amou os eleitos de maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo eleito que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não faz o menor sentido. Deus amar aquele que ele escolheu não é mais do que obrigação de Deus, porque Deus está selecionando um grupo de pessoas para ele amar. Ou seja, é uma questão óbvia. Quando eu digo que é obrigação, é porque há uma obviedade no texto. E outra, se Deus elegeu, então a pessoa não precisa crer. Não precisa crer. O texto diz, para que todo aquele que nele crer, obviamente, se Deus já o elegeu, ele vai crer, ou seja, ele não está crendo da sua própria vontade, ele não está crendo livremente, ele está crendo porque Deus está o coagindo a crer, porque Deus o escolheu antes. Então perceba que quando o calvinismo faz uma afirmação como essa, ele compromete toda a hermenêutica bíblica, né? Com muito respeito aos colegas, aos irmãos calvinistas, mas é um absurdo. Essa é a doutrina da expiação limitada do calvinismo, é o calcanhar de Aquiles, né? É o ponto fraco na muralha calvinista. O profeta João Batista, quando Jesus aparece para ele, né? Jesus aparece ali para ser batizado, e ele vê Jesus chegando, ele diz: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, se ele soubesse que Jesus morreu apenas pelos eleitos, ele deveria ter dito: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado dos eleitos. Ou que tira o pecado apenas de um grupo de pessoas. Ou tira o pecado apenas de muitos. Mas ele disse: tira o pecado do mundo. Mas o problema é que o calvinista, por causa esse óculos de João Calvino, ele vai dizer assim: não, mas o mundo aí não é o mundo todo, é o mundo dos eleitos. Deus amou não o mundo inteiro, mas Deus amou o mundo dos eleitos. Mundo aí não é mundo geral, é mundo dos eleitos. Hã? Olha o absurdo, né, queridos? Olha o absurdo. Romanos, capítulo 11, verso 32, olha que texto poderoso. Porque Deus encerrou a todos, presta atenção, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Se todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, se todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, Deus usa de misericórdia para com quem? Para com todos, porque todos precisam da misericórdia de Deus. É o que o texto está dizendo. E a misericórdia de Deus se manifesta como? Na morte de Jesus. O apóstolo Paulo aos Coríntios diz assim, que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de haver Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, em que momento se manifesta a misericórdia de Deus? Na morte de Jesus. E se todos pecaram e todos estão afastados da comunhão com Deus, e Deus usa de misericórdia para com todos, e se a misericórdia de Deus é demonstrada pela morte de Jesus, logo a conclusão é que Jesus morreu por todos. Então, perceba, são argumentos irrefutáveis, né? Argumentos irrefutáveis. Eu quero agradecer aí o pessoal que está comentando. Vá deixando aí, pessoal, nos comentários as suas observações. Se você tem alguma dúvida, faça aí uma pergunta, tá bom? No finalzinho, a gente vai responder aí as dúvidas, né, de cada um de vocês. Mas vamos continuar aqui. Os remonstrantes
se você perdeu a primeira palestra, a primeira live que eu fiz, por gentileza, volte no meu canal aqui, ou no canal do Seminário Batista Livre. Inclusive, pessoal, deixa eu pedir para vocês aqui, deixa eu voltar aqui, deixa eu pedir aqui, olha, uma ajuda para vocês, né? Aqui, para vocês aqui, tem o sininho, né, para que vocês dêem um joinha aí, o like, né? Se você não se inscreveu ainda no canal do Seminário Batista Livre, ou não se inscreveu no canal do Pastor Jamierson, se inscreva no canal e dê o seu like, né? Dê o like seu aqui, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, comente, deixe seus comentários, tá bom? O canal está crescendo a cada dia e você pode ajudar bastante, tá bom? Então, voltando aqui, os remonstrantes são os sucessores de Jacó Armínio. Jacó Armínio, um dos reformadores, posterior à primeira geração, ele é considerado a segunda geração de reformadores. A primeira geração está ali, né, com Martinho Lutero, Filipe Melanchthon, João Calvino, é basicamente a primeira geração de reformadores. Jacó Armínio é posterior, né, a próxima geração. Jacó Armínio era um adolescente, era uma criança ainda, quando Calvino morreu, né? Então, eles foram contemporâneos. Jacó Armínio foi contemporâneo de João Calvino, mas ele era uma criança, ainda um adolescente, quando Calvino já era um teólogo maduro e morreu, né, na sua maturidade. Um outro fato curioso é que Jacó Armínio era um pastor da Igreja Reformada Holandesa. Tá? Então, aqui no meu canal tem uma live com o Wellington Mariano, que é um dos grandes professores. O Wellington Mariano é um dos grandes professores da história arminiana. Inclusive, a nossa pós-graduação em teologia arminiana traz aula com o Wellington Mariano, tá bom? Então, vocês querem conhecer um pouquinho mais a história da Reforma Protestante? Entra no meu canal aqui, tem uma live com o Wellington, vocês vão conhecer, muito interessante, a história dos remonstrantes. Quem são os remonstrantes? São os discípulos de Jacó Armínio. E eles os remonstrantes escreveram um documento de fé chamada Confissão de Fé Remonstrante, ou Declaração de Fé Remonstrante. 45 pastores, mais ou menos, escreveram, né, no Sínodo de Dort. Já ouviu falar no Sínodo de Dort? Então, tem esse conteúdo aqui na live com o Wellington Mariano, tá bom? No meu livro, Arminianismo Puro e Simples, também tem um tópico ali, né, explicando sobre o Sínodo de Dort. Tá bom, pessoal? Então, olha o que os remonstrantes, olha que interessante, o que os remonstrantes escreveram sobre a morte de Jesus. Eles escreveram assim: Deus amou o mundo e deseja que todas as pessoas sejam salvas e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, Deus entregou o seu Filho Jesus para morrer pelos pecados do mundo todo, de modo a proporcionar perdão e salvação a todas as pessoas. Enquanto Deus providenciou salvação para todas as pessoas pela morte substitutiva e sacrificial de Cristo para todos, os benefícios dessa morte só são recebidos pela graça mediante a fé e são eficazes apenas aos que creem. Olha, pessoal, nessa declaração de fé remonstrante, os discípulos de Jacó Armínio aprenderam muito bem com o grande teólogo Jacó Armínio, um dos homens extraordinários. Jacó Armínio foi um homem muito lúcido, um pastor piedoso, ele pastoreou por muitos anos, em torno de 20 anos, ele foi o pastor da Igreja Reformada na Holanda. Um homem muito tolerante, um homem amável, um homem piedoso, fazia obras sociais junto a leprosários, junto a leprosos, né? O próprio sucessor de João Calvino, Theodor Bessa, escreveu uma carta sobre a espiritualidade de Jacó Armínio, dizendo que ele era um homem de Deus, profundo nas Escrituras, de oração. E ele ensinou corretamente a doutrina da salvação, queridos. Ele ensinou corretamente.
E os seus discípulos aprenderam de forma correta. Olha que coisa linda isso que eles escreveram. Os remonstrantes escreveram. O que é remonstrante? Essa palavra remonstrante, do holandês, significa protestante. Tá bom? Vou repetir, se você quer saber um pouquinho mais sobre a história dos remonstrantes, o julgamento no Sínodo de Dort, tem aqui no meu canal uma live com o Wellington Mariano, que o Wellington aí dá uma aula show sobre isso, tá bom? Como eles foram julgados injustamente durante o Sínodo de Dort. E eles escreveram uma declaração de fé. Se você der um Google aí, declaração de fé remonstrante, vocês vão achar esses documentos. Tá bom? E eles estão escrevendo justamente sobre a morte de Jesus, nesse parágrafo. E ele está dizendo que Deus providenciou salvação para todas. Ou melhor, Deus providenciou salvação para todas as pessoas. Mas os benefícios da morte de Jesus só são recebidos mediante a fé. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Digamos que eu comprei pão para todas as pessoas. Digamos que estivéssemos aqui em 100 pessoas. Eu comprei pão suficiente para 100 pessoas. Eu não comprei pão apenas para 20 pessoas e tem 100 pessoas. Eu comprei pão, manteiga e cafezinho e leite para 100 pessoas. Mas só vai se beneficiar desse alimento quem quiser. Quem receber de bom grado, quem quiser se alimentar. Eu providenciei, mas vai comer apenas quem quiser. Não é obrigado. Mas ninguém vai passar necessidade porque eu não comprei. Então a ideia é essa. Quem come, se alimenta, tenha o seu corpo fortalecido, recebe a energia desse alimento e vai viver, correto? E quem não come, vai passar fome, vai passar necessidades, vai ter problema, falta de alimento, falta de vitaminas, falta de energia. Então, eu estou aqui usando um exemplo bem bobo, bem simples, para vocês entenderem o que foi a obra de Jesus. A obra de Jesus, ela foi suficiente para todos os homens, mas por que todos não se salvam? Uma pergunta que eu fiz minutos atrás. Porque nem todos querem. Entende? Porque nem todos querem. Mas Jesus providenciou para todos. Mas os benefícios da sua morte só são recebidos pela fé e são eficazes apenas aos que creem. Em resumo, eu digo o seguinte: a morte de Jesus foi suficiente para todos, mas eficiente apenas para os que creem. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Essa é a verdade bíblica. Tá? Essa é a verdade bíblica. Não tem como negar essa clareza do ensinamento bíblico. Tá bom? Olha aí que frase bonita. Está aí ó, uma ilustração de Jacó Armínio. Você que talvez nunca viu uma ilustração desse pastor holandês. Jacó Armínio morreu com 49, 50 anos, em 1560, né? Nasceu em 1560, morreu em 1609, ou seja, 400 anos atrás, né? E olha o que Jacó Armínio disse: Jesus morreu por todos os homens e por cada um deles, de tal forma que ele obteve tudo para eles, por meio da sua morte na cruz, redenção e perdão de pecados. Jesus morreu por todos e por cada um. Não é apenas por um grupo de eleitos. Deus não fez acepção de pessoas. Todos pecaram, logo todos precisavam da misericórdia de Deus. Todos foram encerrados debaixo da desobediência para que Deus pudesse usar com todos. Ninguém tem mérito, ninguém tem obras para apresentar para a sua salvação. O mérito da salvação de quem se salva não é do pecador. O mérito da salvação de quem se salva é de Deus. Porque é Ele que providenciou salvação. É Ele que é o Salvador. Agora, aqueles que creem, Ele obteve para essas pessoas, por meio da sua morte, perdão de pecados,
redenção, salvação. Então, esse é o ensinamento correto bíblico, pessoal. Não tem outra ideia. A gente precisa, quando nós estamos falando sobre expiação, o tema aqui é expiação ilimitada. Expiação para todos. Expiação para todos, não apenas para os eleitos. Os calvinistas vão dizer, Jesus morreu apenas para um grupinho de pessoas. Jesus morreu apenas para os eleitos, que ele escolheu pelo seu decreto. Jesus morreu por essas pessoas e as demais pessoas abandonou na condenação eterna. Em resumo, é isso. Dá para aceitar um negócio desse, pessoal? Não dá, correto? Como que era o conceito? Vamos aqui rapidamente, né? Só para jogar um pouco de luz. Como é que se dava a expiação pelos pecados no Antigo Testamento? Como que se dava a expiação pelos pecados no Antigo Testamento? Por meio da morte dos animais, correto? A pessoa tinha que fazer um sacrifício, às vezes era um pombinho, se a pessoa fosse pobre, mas se ela pudesse, ela traria um cordeiro, um carneiro, para ser moito, um boi, para ser morto. O boi ali, né, não vou entrar nos detalhes, vocês, né, já conhecem um pouco da história do Velho Testamento, e ali os sacerdotes sacrificavam aquele animal, né? Cortava a garganta daquele animal, sangrava aquele animal, porque para ter remissão de pecados, é preciso derramar sangue de inocente. Então, um inocente tem que morrer pelo pecador, porque é uma conta que precisa fechar. Ok? É uma conta que precisa fechar. Se foi tirado daqui, precisa sair daqui. Para que você preencha aqui, você precisa tirar de outro lugar. Então, se tem um pecador que precisa ser perdoado, um inocente precisa pagar por ele. Então, o modelo da expiação de pecados do Antigo Testamento era feito por meio de sacrifício de animais. Mas esses sacrifícios de animais eram apenas uma sombra, era apenas um modelo daquilo que Jesus faria na eternidade. Apenas um modelo daquilo que Jesus faria de forma completa, de forma perfeita e definitiva. Então, os sacrifícios dos animais do Antigo Testamento foram momentâneos. Eles eram imperfeitos. Eles eram insuficientes. Não precisa ir longe. Não precisa ir longe. Um animal não é um ser humano. Como pode um boi dar vida pelo um homem? Não faz sentido. Mas naquele momento, debaixo da antiga aliança, esse foi um modelo criado por Deus, estabelecido por Deus, para exemplificar o que Jesus faria no futuro de forma definitiva. Então, enquanto os sacrifícios de animais eram imperfeitos e provisórios, o sacrifício de Jesus é completo e definitivo. Jesus não morre segunda vez. Jesus morreu uma vez, o boi morria, né? Vários bois tinham que morrer, vários cabritos tinham que morrer, vários carneiros tinham que morrer, porque eram sacrifícios imperfeitos e provisórios. Mas quando veio o verdadeiro representante da raça humana, quando veio o verdadeiro representante do homem, o segundo Adão, né? Se no primeiro Adão todos morrem, no segundo Adão todos são salvos. Então, da mesma maneira que Adão transmitiu para nós a natureza pecaminosa, e, portanto, a condenação eterna, o segundo Adão, Jesus, ele transmite para a humanidade a salvação, a redenção de pecados, mas não de forma automática. Não de forma automática. É preciso se apropriar da salvação providenciada por Jesus de modo definitivo e de modo completo. É preciso se beneficiar dela pela fé. É isso aqui que Armínio está dizendo. Os benefícios da sua morte podem ser adquiridos pela fé. É isso que os remonstrantes estão falando. Os benefícios dessa morte são recebidos mediante a fé
e são eficazes aos que creem. São eficazes aos que creem. Então, veja, meus irmãos, nós já não estamos mais no Antigo Testamento, nós estamos sob o Novo Testamento. Nós estamos debaixo do Novo Testamento. No Novo Testamento, quem agora faz remissão de pecados? Quem agora faz expiação de pecados? Não é mais um bode, não é mais um carneiro, não é mais uma pomba, é Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o pecado da humanidade, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, através de Jesus Cristo, todos podem ser salvos. Então, esse ensinamento da palavra de Deus é um ensinamento correto, é o ensinamento bíblico, que Jesus faz expiação para todos os homens. Veja só, os sacrifícios do Antigo Testamento acontecia na nação de Israel, correto? Acontecia para a nação de Israel. Mas se um estrangeiro viesse para a nação de Israel e fizesse parte desses rituais no Antigo Testamento, o povo de Israel é o povo eleito de Deus. Mas se o estrangeiro viesse e fizesse parte do povo de Deus, através da circuncisão, entrasse para o povo de Deus, ele poderia usufruir desse sacrifício, porque o sacrifício não era apenas para israelita, era para todos os que crescem. Era para todos os que crescem. Veja Raabe, por exemplo. O exemplo como Raabe entrou para a galeria dos heróis da fé. Bem, só citar Abraão, né? O pai da fé, que era anterior, portanto, à nação de Israel, propriamente dita. O justo Abel, que o seu sangue fala até hoje, por meio do que ele foi salvo? Por meio da fé. Por meio dos méritos de Jesus. Não por causa das suas obras, mas por causa dos méritos de Jesus. Então, é importante nós entendermos esse conceito de expiação. Tá? A proposta arminiana, queridos, fica mais ou menos assim. Tá? Eu vou caminhar aqui para o final. Todos foram chamados para a salvação, mas apenas os que crerem serão salvos, os incrédulos serão condenados. Então, resumindo o pensamento arminiano sobre a expiação ilimitada, nós afirmamos: todos foram chamados para a salvação. Apenas os que crerem são salvos, os incrédulos serão condenados. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Premissa A: Deus é bom e ama todos os pecadores. Premissa B: Deus quer salvar a todos e tem poder para salvá-los. Conclusão: Deus salvará aqueles que crerem. Então, nós resumimos de uma forma lógica, né, o pensamento, a doutrina da salvação dessa forma. Deus é bom. Se ele é bom, ele precisa amar a todos. Ele não pode fazer acepção de pessoas. É como eu costumo dizer, o Deus que exige que eu ame os meus inimigos e que dê a outra face para quem me bater de um lado, esse Deus é exemplo. Esse Deus é o exemplo. Ele não pode fazer acepção de pessoas e exigir que eu ame a todos. Então, Deus sendo bom, a natureza de um ser absolutamente bom requer justiça, requer igualdade. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama o mundo. Deus não ama apenas os eleitos, mas Deus ama o mundo. Deus quer salvar, e se Deus é bom, significa que Deus quer salvar a todos. Agora, teria um problema, né? Aí teria um problema se Deus não pudesse salvar. Deus é bom, quer salvar a todos, mas não tem poder para salvar. Deus não tem poder para salvar. Então, por isso que muitas pessoas são condenadas, porque mesmo querendo, mesmo sendo bom, Deus não consegue salvar toda a raça humana. Agora, uma vez que Deus tem todo o poder, ele decide salvar quem crer. Por isso que ele impõe essa condição, ele providencia a salvação para todos,
Ele quer salvar a todos. Ele tem poder para salvar a todos, mas ele estabeleceu que os que vão se salvar são aqueles que se apropriarem da sua oferta. Lembra do exemplo do pãozinho que eu comprei? Com manteiga e cafezinho da tarde para 100 pessoas? Só quem quiser comer. Então, pessoal, isso é muito simples. Esse é o ensinamento das Escrituras, esse é o ensinamento do Evangelho. Bem? Muito bem. Verdades práticas, podemos resumir da seguinte maneira. Vamos fazer aqui um resumão. Deus é amor e não faz acepção de pessoas. Conforme o testemunho bíblico, a obra de Cristo é suficiente para todos os homens e eficiente para os que creem. Suficiente para todos, eficiente para os crentes. Suficiente e eficiente. Veja que são dois conceitos. Suficiente e eficiente. Suficiência, eficiência. Você precisa entender esses conceitos. Os benefícios desta morte são recebidos mediante a fé e são eficazes apenas aos que creem. Conceito de extensão e aplicação da salvação. Então, nós estamos trabalhando aqui sobre a extensão da salvação, ou seja, a salvação é estendida a todos, mas nós estamos trabalhando também com o conceito de aplicabilidade, de aplicação da salvação. Deus soberanamente decidiu que, embora tenha adquirido salvação para todos, os benefícios dessa salvação só seria dado, só seria aplicado àqueles que crescem. Aqueles que crescem. Dessa forma, Deus permanece bom, dessa forma, Deus permanece justo, dessa forma, Deus permanece onipotente e soberano, e o homem que é condenado pela sua desobediência. E os que são salvos pela graça de Deus, nunca pelo mérito humano, nunca por causa de obras. Amém, queridos? Então, vamos avançar um pouquinho. Veja aí o que diz esse texto, né? É outro texto-chave da teologia arminiana. Irrefutável. Gente, irrefutável. Os calvinistas pegam esse versículo aqui e começam a fazer o samba, né? Um samba maluco aqui com esse versículo, dizendo que são categorias de pessoas. Não é nada disso, né? À luz do contexto bíblico, o apóstolo Paulo está falando do desejo de Deus. Pois para isso é que lutamos e trabalhamos. Pois para isso é que trabalhamos e lutamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Olha que versículo fantástico, pessoal. Olha que versículo fantástico. Olha como o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele cria duas categorias de pessoas. Ele fala que Deus é o Salvador de todos os homens, abrangência, mas especialmente dos que creem, aplicabilidade. Ou seja, embora Deus seja o Salvador em potencial de todos, ele é o Salvador especialmente daqueles que creem. Veja, não tenho que refutar de um versículo como esse. Está claro, está transparente como o dia de que a salvação é de fato para todos, Jesus morreu para todos, a expiação é ilimitada, expiação para todos, mas a salvação é apenas para os que creem. Essa expiação feita por todos não produz salvação automática, porque senão nós teríamos que afirmar o universalismo. O universalismo é uma teologia que diz que todos no final vão ser salvos, ninguém vai ser condenado. Mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Pessoal, vocês estão conseguindo me acompanhar bem? Vocês que estão aí me acompanhando, por gentileza, está chegando bem a imagem, está chegando bem o áudio para vocês. Estou falando aqui. Espero que vocês estejam compreendendo bem meu tom de voz. Me dê um toque aí, por gentileza, tá bom?
Vamos continuar aqui. Bem, vamos então agora responder alguns argumentos calvinistas, tá bom? Alguns argumentos calvinistas parecem muito fortes, parecem lógicos, então é importante que nós respondamos esses argumentos. Vamos lá. Os calvinistas entendem que a palavra muitos e a palavra mundo são palavras exclusivas. Elas não se aplicam a todos. A palavra muitos significa apenas um grupo de pessoas. E a palavra mundo significa mundo dos eleitos, não significa mundo geral. E aí eles vão usar alguns argumentos bíblicos. Por exemplo, para justificar essa interpretação, um dos textos... existem outros textos. Como o nosso propósito aqui é ser bem simples, bem objetivo, eu peguei apenas um versículo de cada um. Então, por exemplo, legal, William. William Henrique, valeu, amigão. William Henrique está dizendo aqui, olha, está ótimo, pastor. Né? Valeu, William. De onde você é, William? Depois nos fale aí a sua igreja e também de sua cidade. Veja, por exemplo, pessoal, esse texto de Mateus 20, 28. Vamos ler. Bem, como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Então, veja, o versículo está sendo bastante claro, diz o calvinista, que Jesus veio para dar a vida em resgate de muitos, e não de todos. Então, o calvinista entende, tá vendo? A Bíblia fala que ele deu o resgate, que ele veio fazer o resgate por muitos. Aqui não está todos. Logo, a gente precisa entender, quando diz todos, não são todos mesmo, são apenas os eleitos. E aí eles dão esse versículo de exemplo. Mas será que faz sentido? Será que o calvinista tem razão? Vamos ler o segundo versículo. Atos capítulo 11, verso 28. E levantando-se um deles, por nome Ágapo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. Então, aqui, né, o relato da igreja em Jerusalém, ali em que esse irmão, né, por profecia, profetiza pelo Espírito, profetiza que haveria uma fome em todo mundo. Então, veja aí, eu destaquei em vermelho, todo mundo. Esse todo mundo é todo mundo mesmo? Por exemplo, os índios aqui da América do Sul, nessa época, se eles já existiam, ou os homens na África, ou na Oceania, ou no Extremo Oriente, eles também enfrentaram a fome? Aí argumenta o calvinista dizendo, não, o mundo aí não é mundo geral. O mundo aqui, pelo contexto, fica claro que era o mundo conhecido. Né? O mundo conhecido por Lucas. Lucas não tinha nem ideia de outros lugares. Então, quando a gente lê a palavra mundo, não significa todas as pessoas. Pode ser apenas um lugar, pode ser apenas um grupo. Então, perceba que é um sofisma isso. Isso é um sofisma. Porque quando esses textos estão sendo utilizados, eles não estão negando, preste atenção, o versículo 20, capítulo 20, verso 28 de Mateus, dizer que Jesus deu a vida em resgate de muitos, não significa que esses muitos não são todos. Apenas está dizendo que ele deu a vida por muitos, mas o versículo em si não está negando que ele deu a vida por todos. Você entendeu? Então, você vê, é só prestar atenção no raciocínio. E, obviamente, que nessa questão de mundo, Atos 11, 28, é óbvio que nesse contexto, né, mundo, aqui a palavra mundo não é todos os homens de todas as épocas e de todos os lugares. Aqui, de fato, está sendo, assim, objetivo sobre uma região do mundo. Mas isso também não nega os textos bíblicos que apontam para a palavra mundo, significando todas as pessoas de todas as épocas e de todos os lugares. Eu vou mostrar, você vai entender melhor a minha
refutação, mostrando para vocês aqui outros versículos. Como que o arminiano responde ou refuta, né? Refuta esse argumento calvinista. Por exemplo, olha, está aqui 3 textos que mostram para nós claramente que muitos são todos. Olha o que diz aqui o versículo, Romanos 5:15. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então vejam só, queridos, em um só versículo aparece as 2 palavras, aparece 2 vezes a palavra muitos. Aí eu pergunto, o primeiro muitos significa apenas um grupo de pessoas ou todos? O que você acha? Veja o que diz o versículo. Pela ofensa de um homem morreram muitos. Ele está dizendo que pelo pecado de Adão morreram muitos. É verdade que muitos aqui significa apenas um grupo de pessoas e não todos? Veja aqui que a palavra muitos significa todos. A não ser que você diga que alguém não foi afetado pela morte de Adão, que o pecado de Adão, um grupo de pessoas não foram afetadas. Então perceba que a palavra muitos aqui em Romanos, ela significa todos. Essa palavra muitos, o primeiro muitos que aparece aqui, não significa apenas um grupo, significa todos. Então você olha para esse texto aqui, quando diz que Jesus deu a vida em resgate de muitos, também aqui nesse versículo, esse muitos significa todos. Você percebeu como que é interessante o texto bíblico? Se o calvinista está dizendo que pelo fato de aqui em Mateus 20, 28, a palavra muitos, né, entrou no lugar de todos, e muitos aqui não significa todos, então eu posso dizer que muitos aqui em Romanos 5 e 15 também não significa todos. Com isso, eu estou dizendo que um grupo de pessoas não foram afetados pelo pecado de Adão. E a gente sabe que a gente não pode afirmar isso, porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, veja só, Romanos 11:32. Romanos 11:32 é na gíria dos adolescentes, é uma lacração, né? Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência. Então, todo mundo concorda que todos pecaram. Significa que todos estão debaixo da desobediência. Ou você acha que tem uma pessoa que escapou da desobediência de Adão, uma pessoa que, mesmo com a queda de Adão e Eva, permanece inocente, puro e imaculado. Se existisse, essa pessoa poderia morrer no nosso lugar, Jesus não precisaria encarnar. Agora, todos aqui são todos mesmo. Da mesma maneira que o segundo todos, veja, para com todos. Veja que é no mesmo contexto, o primeiro todos estão debaixo da desobediência, e nós precisamos dizer que todos aqui são todos mesmos, mas o mesmo versículo diz que Deus usa de misericórdia para com todos. Logo, esse segundo todos também são todos. Não pode ser, o segundo todos aqui não pode ser apenas alguns. Então, perceba como a coisa vai complicando. E aí, mais uma vez, né, eu reforço com o texto de 1 João 2:20. O apóstolo João, então, vai dizer que Jesus é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. E mundo aqui é mundo, todas as pessoas, de todas as épocas e de todos os lugares. Amém, pessoal? Vamos caminhando. Um outro argumento calvinista, né? Então, assim, olha, aqui nós refutamos essa brincadeira que os calvinistas fazem com a palavra muitos e com a palavra mundo, tá? Nós já mostramos aqui que o texto não tem nada a ver. Agora, alguns calvinistas usam o seguinte, bem, se algumas pessoas não são salvas, e se Jesus morreu por todos, então a vontade de Deus pode ser frustrada. E aí eles vão citar, por exemplo, Jó
42:2, Efésios 1:11, bem eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Né? Será que realmente a vontade de Deus, né, a vontade de Deus pode ser impedida ou não? A vontade de Deus pode ser frustrada ou não? Será que alguma coisa que Deus quer pode não acontecer? Veja, pessoal, o primeiro argumento que a gente precisa usar aqui, né, a primeira explicação nossa, a primeira refutação arminiana, nós costumamos dizer o seguinte: Deus é soberano sobre a sua própria soberania. É Deus que determina o que da vontade dele pode ser frustrada e que da vontade dele não pode ser frustrada. Não sei se você entendeu. Ou seja, sendo Deus soberano e absoluto, ele decide por si só o que pode e o que não pode ser frustrado da sua vontade. Mas isso não anula a sua vontade. Olha o que esses dois textos que estão na sua tela, eu vou até ampliar mais para você entender melhor. Veja o que diz esses versículos. Vamos ver se a vontade de Deus pode ou não pode ser frustrada. Olha aí, olha. Jesus em João 5, 39 e 40. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Mas aí Jesus completa, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então, aqui, versículo antes, Jesus está dizendo que ele veio para dar vida para todos. Só que ele está dizendo que algumas pessoas não querem vir a ele para ter vida. Ora, se Jesus veio para dar vida e um grupo de pessoas não quer vir a Jesus para ter vida, significa que, nesse aspecto, a vontade de Deus não se cumpriu. Mas isso não anula a soberania de Deus. Porque é Deus mesmo que determina o que pode e o que não pode. Olha o versículo de Lucas 13 e 34. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, que apedreja os que te são enviadas. Olha que coisa, irmãos. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como as galinhas juntam os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Jesus está dizendo, eu quis Jerusalém, mas você não quis. Então, mesmo Jesus querendo, Jerusalém não quis. Ou seja, Deus permitiu, a vontade permissiva de Deus. Então, esse argumento calvinista de que o que Deus quer, esse argumento calvinista, do que aquilo que Deus quer tem que acontecer, logo, se Deus quer salvar a todos, todos têm que ser salvos, isso não é verdade. Porque a própria Bíblia responde esse argumento. Né? Já li aqui para vocês, que mesmo Jesus querendo dar vida, pessoas não quiseram vir a ele para ter vida. Mesmo Jesus querendo salvar Jerusalém, Jerusalém não quis ser salva por Jesus e realmente não foi salva. Então isso aí é conversa para boi dormir. Não cola, não cola. Ok? Então é isso. Né? Estamos aqui caminhando já para o final. Deixa eu só mostrar essa frase do grande teólogo, né, Roger Olson. Roger Olson, então, é um dos grandes historiadores do cristianismo, um dos maiores teólogos contemporâneos. A CPAD, acho que acabou de lançar um livro, né? Esqueci agora o título do livro do Roger Olson, que a CPAD está lançando, e esse homem escreveu muita coisa boa. E ele disse assim, olha, a doutrina da expiação limitada é provavelmente o mais calorosamente debatido dos 5 pontos do calvinismo entre os evangélicos. Ele é também o calcanhar de Aquiles do calvinismo. Sem ele, os outros pontos caem. O que Roger Olson está dizendo aqui? Que esse ensinamento calvinista de que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas é o ponto fraco do calvinismo.
Porque a Bíblia ensina exatamente o contrário disso. É impossível, meus irmãos, ensinar e sustentar essa doutrina calvinista de que Jesus morreu apenas por um grupo de pessoas. É impossível. É impossível. E se esse ponto cai, todos os demais pontos do calvinismo caem juntos. Porque se Jesus morreu por todos, então a graça não é irresistível. A graça é resistível, sim. Veja Jesus aí querendo salvar Jerusalém, Jerusalém não querendo e realmente não foi salva. Olha Jesus querendo dar vida e pessoas não queriam dar vida e realmente foram condenadas. Então a graça é resistível, conforme o arminianismo ensina. Se Jesus morreu por todos, a eleição não é incondicional, a eleição é condicional à fé. Os que creem serão batizados, os que creem serão salvos, e os que não creem serão condenados. Então, de fato, eu concordo com Roger Olson por essa afirmação corajosa. Ele diz que a doutrina da expiação limitada, que Jesus morreu apenas para um grupo de pessoas, é o calcanhar de Aquiles do calvinismo. É o calcanhar de Aquiles. Ok, pessoal? Então, olha, cheguei ao final de mais uma live. Depois atrasei aí mais de uma semana para trazer esse conteúdo para vocês. Estou fazendo aqui fora do horário porque está mais difícil fazer à noite, por causa de outros compromissos que eu tenho. Então, eu quero encerrar, fazendo aqui uma divulgação, mais uma vez, do meu livro para você, o livro Arminianismo Puro e Simples. Você não consegue comprar esse livro diretamente comigo, eu não tenho. Esse livro você vai comprar nas livrarias físicas, na sua cidade, aí se tem livraria, você pode encomendar do livreiro, ou você compra pela internet nas lojas virtuais, tá? Nas lojas virtuais você vai encontrar com facilidade. Inclusive, esse livro tem e-book também. Você pode comprar o formato digital se você prefere. Se você quer o livro físico, procure nas livrarias, nas melhores livrarias do Brasil, Arminianismo Puro e Simples. Numa linguagem simplificada, mas muito completo. Essa é a minha dica cultural para você.